Não toque em nada. Meu marido tirou o copo da minha mão. Eu realmente ri. Não porque Daniel estava sendo engraçado. Daniel tem muitas qualidades, mas comédia espontânea nunca foi uma delas. Eu ri porque 5 segundos antes, eu estava em pé no pátio do Rick, bebendo sangria e ouvindo o primo de Daniel, o Marty, explicar por que os impostos sobre propriedades em Maryland aparentemente eram um ataque pessoal contra ele. Nada naquele fim de tarde sugeria que eu estava prestes a receber instruções de um agente federal. O quê? Daniel afastou o copo de mim. A expressão dele me fez parar de sorrir. Você não viu quem te entregou isso? Claro que vi. Scott. Virei na direção da mesa de bebidas. Scott não estava lá. Isso foi estranho porque ele estava ao meu lado talvez 30 segundos atrás. Melissa o trouxe quando a gente chegou e depois desapareceu na casa para ajudar a Evelyn com alguma coisa. Eu já tinha conhecido o Scott 2 vezes. Ele tinha 48 anos, bem arrumado, dentes bonitos, sorriso fácil, aquele tipo de homem que lembra seu nome e te faz sentir um pouco culpada por esquecer o dele. Ele chegou carregando 2 copos. Clary, certo? Depende. Você tá vendendo alguma coisa? Ele riu. Achei que você podia precisar de um resgate. Ele fez um gesto na direção do Marty, que estava explicando sobre avaliações agora. Você talvez tenha salvado minha vida. Scott me entregou a sangria. Aí vieram as perguntas. Como estava o trabalho? Eu ainda estava com a prefeitura? A Emily estava morando em Washington agora? O Daniel ainda viajava muito? Eu normalmente chegava em casa antes dele à noite? Nada tinha soado estranho na época. As pessoas fazem perguntas em reuniões de família porque a alternativa é ficar falando sobre o tempo ou sobre o joelho de alguém. Agora Daniel estava segurando meu copo com um guardanapo envolvido ao redor. Para onde ele foi? Ele perguntou. Não sei. Claire, chama Emily. Daniel, pega sua bolsa também. A gente tá indo. Eu olhei para ele. Sua mãe gastou 3 semanas planejando esse reencontro. Eu sei. E a gente só tá aqui tem 40 minutos. Eu sei. Então me explica o que tá acontecendo. Os olhos dele passaram por mim em direção ao quintal. 30 parentes estavam espalhados em volta de mesas de piquenique e cadeiras dobráveis. Crianças estavam jogando cornhole perto da cerca. Rick estava no churrasco discutindo com alguém se hambúrguer podia ser mal passado sem se tornar um perigo à saúde pública. Tudo parecia normal. Daniel se aproximou mais. Claire, por favor, só desta vez. Isso me fez mexer. Você precisa entender uma coisa sobre meu marido. Daniel estava no FBI fazendo há mais de 20 anos. Ele era cuidadoso com o trabalho, e eu respeitava isso. Eu nunca perguntava coisas que eu sabia que ele não podia responder. Mas às vezes aquele hábito profissional vinha com ele para dentro da gente casa. Uma ligação chegava durante o jantar. O que aconteceu? Trabalho. Ele cancelava um fim de semana. Por quê? Não posso contar. Depois de 19 anos de casamento, não posso contar, virou a terceira pessoa do nosso relacionamento. Mesmo assim, Daniel raramente dizia por favor quando aquela expressão aparecia no rosto dele. Encontrei a Emily perto da cozinha. Ela tinha 22 anos e tinha chegado na idade onde ela considerava reuniões de família algo para aguentar em troca de comida de graça. Pega a sua bolsa, falei para ela. Por quê? Seu pai? Ela fez que sim de cabeça. Aparentemente isso era explicação suficiente. No caminho para sair, olhei para a lateral da casa. Scott estava lá. E o Rick também. Eles estavam em pé bem perto um do outro, de um jeito que claramente não estavam discutindo futebol. Rick disse alguma coisa que eu não consegui ouvir. Scott respondeu. Aí Rick olhou para a direção do pátio e me viu observando. Ele imediatamente recuou. Scott também virou. Por um segundo, nossos olhos se encontraram. Aí Daniel me tocou no cotovelo. Carro. A gente saiu sem falar adeus para Evelyn, o que eu sabia é que a gente ia pagar depois. Daniel dirigiu. Eu sentei perto dele.
Emily estava no banco de trás. A gente andou talvez 2 quilômetros antes de eu falar. Começa a falar. O que exatamente o Scott perguntou para você? Essa é sua explicação, Clary. Eu repeti a conversa. Trabalho, Emily, as viagens de Daniel. Quando cheguei em casa, as mãos de Daniel se apertaram um pouco no volante. Eu notei. Então, essas perguntas não eram inocentes. Eu não disse isso. Você não precisou. Do banco de trás, Emily falou que ele perguntou sobre a avó. Daniel olhou para ela no espelho. O que ele perguntou? Se ela ainda mora sozinha. O carro ficou bem silencioso. Eu virei para trás quando antes do almoço. Pensei que era só conversa. Eu também, falei. Daniel não disse nada. E isso me incomodou mais do que se ele tivesse falado. Quando a gente chegou em casa, Emily subiu as escadas e eu segui Daniel para a cozinha. Tá bom, sem mais perguntas sobre o que o Scott perguntou. Me diz por que você tirou aquele copo. Daniel colocou as chaves dele no balcão. Eu já vi ele antes. Onde? Ele hesitou. Isso foi suficiente. Trabalho? Sim. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu o reconheço de alguma coisa conectada ao trabalho. Ele é perigoso? Eu não sei. Eu olhei para ele. Isso tá virando sua resposta favorita porque agora é a verdadeira. Você tirou uma bebida da minha mão na frente de 30 pessoas. Eu sei. Você apressou nossa filha para sair de um reencontro de família. Eu sei. E agora eu sou suposta a ficar satisfeita com o não sei. Não, aquela resposta me surpreendeu. Daniel esfregou a mão no rosto. Eu tô tentando descobrir o que eu posso te contar sem falar alguma coisa que eu não deveria. Aí descobre rápido porque você não tem o direito de me assustar e classificar minha própria vida. A expressão dele mudou um pouco. Justo. A campainha tocou. Daniel e eu nos olhamos. Ele foi para a porta. Melissa entrou antes dele abrir tudo. Mas que raios está errado com você? Daniel fechou a porta atrás dela. Melissa, não. Você manda mensagem para mim, fala para eu não sair com o Scott e depois recusa explicar por quê. Eu falei que ia ligar. Você também desapareceu da reunião da minha mãe com a Clary e a Emily como se alguém tivesse gritado fogo. Ela me olhou. Você tá bem? Eu acho que sim. Você acha que sim? Bem-vindo ao meu fim de tarde. Melissa se virou de volta pro seu irmão. Eu sabia que você não gostava dele. Isso não é sobre eu gostar ou não gostar dele. Você já conheceu ele 2 vezes. A voz de Daniel se manteve calma. Que nome ele deu para você quando você o conheceu? Ela fez uma careta. Como assim? Qual é o nome completo dele? Scott Mercer. Daniel não respondeu. Melissa cruzou os braços. Por que você tá me perguntando isso? Ele olhou para mim uma vez, aí virou de volta para sua irmã. Esse não é o nome que eu conheço. Os braços de Melissa caíram lentamente para os seus lados, e pela primeira vez desde ela ter entrado pela nossa porta da frente, ela não tinha nada para dizer. Melissa olhou fixo para Daniel. O que você quer dizer com esse não é o nome que você o conhece? Daniel puxou uma das cadeiras da cozinha. Senta. Ah, de jeito nenhum. Você não fala uma coisa dessa e aí me manda sentar. Melissa. Daniel. Eu quase admirei o compromisso dela em fazer o nome dele soar como uma acusação. Fui até a geladeira e tirei 3 garrafas de água. Depois do que tinha acontecido no reencontro, ninguém parecia interessado em nada que viesse despejado num copo. Daniel esperou até Melissa finalmente sentar. Eu já vi uma foto do Scott antes, ele disse. Onde? Em conexão com uma investigação. A cara dela ficou tensa. Que tipo de investigação? Eu não posso discutir isso. Ela deu uma risada curta e sem humor. Claro que você não pode. Eu não tô tentando ser difícil. Você nunca tá. É o que torna tudo isso tão impressionante. Daniel ignorou aquilo.
O nome que estava ligado à foto não era Scott Mercer. Qual era? Eu não vou te dar outro nome até eu saber exatamente com o que a gente tá lidando. Melissa olhou para mim como se eu pudesse traduzir ele para inglês comum. Eu não conseguia. Então, o quê? Ela falou. Você viu uma foto de alguém que se parece com o Scott? Sim. E por isso você decidiu que ele é um criminoso. Não, você tirou uma bebida da mão da Clary. Porque eu não sabia porque ele estava se aproximando da minha esposa. Talvez porque ela estava em pé perto das bebidas, falei. Para ser justo, eu realmente tenho esse efeito em pessoas. Nenhuma delas riu. Sala difícil. Daniel se inclinou para frente. A investigação envolvia pessoas usando relacionamentos pessoais para ter acesso à informação financeira. Vítimas mais velhas, pessoas com bens. A expressão de Melissa mudou, mas só um pouco. Daniel continuou. Eu não tô falando que o Scott cometeu um crime. Eu tô falando que eu o reconheci num contexto onde eu não tinha nenhuma razão para esperar ele na casa do meu irmão. Melissa olhou pela janela. Você nunca gostou dele. Isso não é verdade. Você me perguntou o que ele fazia para ganhar a vida na primeira vez que eu mencionei ele. Isso é uma pergunta bem normal. Você perguntou para onde ele foi na faculdade. Você falou que ele foi para Georgetown. Então, ele falou Syracuse no Natal. Eu olhei para Daniel. Você lembrou disso? Ele deu de ombros. Melissa revirou os olhos. Isso é exatamente o que eu quero dizer. O quê? Você tá sempre fazendo isso. Para você, todo mundo é uma discrepância. Daniel se recostou para trás por um segundo. Eu conseguia ver o irmão e a irmã mais jovens dentro dos adultos sentados na minha cozinha. Melissa estava divorciada faz 6 anos. O casamento dela tinha terminado mal, mas não de forma dramática. Sem segunda família secreta, sem ilha privada. O marido dela simplesmente decidiu aos 41 anos que era mais feliz em outro lugar. E aparentemente aquele outro lugar incluía uma higienista dental de 34 anos chamada Kendra. Melissa tinha passado anos depois ouvindo variações de Você vai conhecer alguém, de parentes que queriam bem e deveriam ter parado de falar. Aí ela conheceu o Scott. Ele lembrava de aniversários. Ele cozinhava. Ele ligava para Evelyn só para ver como ela estava. Mais importante ainda, ele tratava a Melissa como se as decisões dela não precisassem de aprovação familiar. Ela olhou para o seu irmão agora. Você tem evidência concreta de que o Scott fez alguma coisa? Daniel ficou quieto. Você não tem? Suficiente para eu te contar? Então talvez você devesse parar de tratar ele como se ele já fosse culpado. A parte irritante era que ela não estava totalmente errada. Eu confiava nos instintos de Daniel. Eu tinha visto o suficiente em 19 anos para saber que quando algo o incomodava profissionalmente, normalmente tinha uma razão. Mas eu também sabia como era morar com alguém que sempre tinha 3 pedaços de informação a mais que todo mundo. Às vezes estar certo não o tornava mais fácil de se viver. O telefone de Daniel tocou. Ele olhou para a tela. Rick? Ele atendeu e colocou no alto-falante. Oi? Mas que raios aconteceu? Rick perguntou. Não. Oi? Não. A Clary tá bem? Só isso. Eu tô resolvendo, Daniel falou. Qual é a seriedade disso? Eu não sei ainda. Aí estavam aquelas palavras de novo. Rick respirou fundo. Você não tá transformando o reencontro da mãe num circo federal, tá? As sobrancelhas de Daniel subiram. Eu saí quietinha. Bem, as pessoas notaram. Tenho certeza que elas sobreviveram. Olha, eu não sei o que você acha que viu, mas o Scott foi bom pra Melissa. Melissa apontou pro telefone como se o Rick tivesse acabado de ganhar o caso dela. Obrigada. Rick continuou. O cara é decente. Não faz ele virar John Dillinger porque ele entregou uma sangria pra Clary. Eu olhei pra Daniel. Algo na expressão dele tinha ficado mais aguçado. Não de forma dramática. Se você não o conhecesse, você perderia. Eu o conhecia.
Como você sabe o que ele entregou? Pra Clary? Daniel perguntou. Silêncio. Aí Rick falou. Melissa me contou. Melissa balançou a cabeça. Eu olhei para ela. Ela fez de boca. Eu não contei. Rick limpou a garganta. Ou alguém contou. Eu não sei. Todo mundo tá falando. Daniel deixou pra lá. Tá bom. Eu ligo pra você depois. Só não faz uma confusão da família por nada. A ligação terminou. Melissa imediatamente falou. Vê. Daniel olhou para a tela do telefone escura. Vê o quê? Que nem o Rick acha que você tá exagerando. Antes de Daniel poder responder, o telefone de Melissa buzinou. Ela olhou para ele, aí parou. Eu soube imediatamente quem era. Scott. Ela não atendeu. Daniel estendeu a mão. Me deixa ver. Não, Melissa. É meu telefone. O que ele falou? Ela leu a mensagem de novo. A boca dela ficou apertada. Finalmente, ela colocou o telefone na mesa e virou ele. A mensagem dizia: seu irmão acha que eu sou outra pessoa. Pergunta para ele sobre a propriedade no lago da sua mãe. Ninguém falou nada por um momento. Eu li 2 vezes. O que a propriedade no lago da sua mãe tem a ver com o Scott? Melissa pegou o telefone dela. Nada. Daniel falou que isso não era uma resposta. Eu contei pro Scott que a mãe vendeu o lugar. Então? Evelyn tinha herdado uma pequena propriedade à beira-mar de uma tia anos atrás. Ela alugava por um tempo, cansou de lidar com reparos e inquilinos, e finalmente vendeu no outono anterior. Não era um segredo, mas também não era exatamente assunto de coquetel. Quanto você contou para ele? Daniel perguntou. Nada importante. Você contou para ele quanto ela recebeu? Você sabe para onde ela colocou o dinheiro? Não. Ele já falou com a mãe sobre isso? Melissa olhou para outro lado. Aí tava. Eu falei Melissa. Ele deu um nome para ela. Daniel ficou imóvel. Que nome? Um consultor financeiro. Quando? Eu não sei. Janeiro. Fevereiro. Scott apresentou a mãe para alguém que estava cuidando do dinheiro dela. Ele não cuidava de nada. Ele recomendou alguém. Como você sabe? Porque foi isso que a mãe me contou. Daniel se levantou e saiu de perto da mesa. Melissa imediatamente ficou defensiva de novo. Para de fazer isso. Fazer o quê? Agir como se eu tivesse entregado o número de segurança social da mãe para um cara no estacionamento. Eu não falei que você fez. Você não precisa. Eu observei os dois e de repente entendi algo desagradável. Daniel guardava coisas das pessoas porque achava que informação era perigosa. Melissa guardava coisas de Daniel porque achava que julgamento era inevitável. Evelyn aparentemente guardava coisas dos dois porque ela não queria que seus filhos gerenciassem a vida dela. E em algum lugar no meio de todo aquele silêncio estava um homem chamado Scott Mercer, ou talvez não Scott Mercer, que parecia saber exatamente quais portas estavam abertas. Daniel pegou seu telefone. Para quem você tá ligando? Eu perguntei. Mãe. Ele colocou no alto-falante. Evelyn atendeu na 4ª chamada. Se isso é sobre você sair sem falar adeus, eu ainda tô decidindo se fico ofendida. Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa. Aquela frase nunca melhorou meu dia. Daniel fechou os olhos por um segundo. Você investiu algum do dinheiro da propriedade do lago por alguém que o Scott recomendou? Não teve resposta. Mãe, eu ouvi você. Você investiu? Outra pausa. Aí Evelyn falou bem claramente. Daniel, eu tenho 74 anos. Eu não preciso da sua permissão para investir meu próprio dinheiro. Eu olhei pro meu marido. Ele olhou para mim. Nenhuma de nós precisava ela dizer sim. Ela já tinha. Às 9 da manhã do dia seguinte, a gente estava sentado em volta da mesa da cozinha da Evelyn como o clube do café menos alegre do mundo.
Evelyn tinha feito café. Ninguém estava bebendo muito. Daniel sentou em frente da sua mãe com o bloco amarelo de papel legal em frente dele. Melissa estava ao meu lado, braços cruzados. Rick tinha aparecido 10 minutos atrasado carregando uma bandeja de papelão do Duncan, aparentemente sob a impressão de que 6 donuts podia restaurar a ordem para a família Bennett. Eles não podiam. Daniel começou. Mãe, quando você conheceu o consultor pela primeira vez? O Scott recomendou. Evelyn olhou fixo para ele. Você tá anotando? Eu quero manter a cronologia reta. Você tá anotando, mãe? Daniel, para de falar comigo como se eu fosse alguém que você entrevistou lá embaixo na delegacia. Eu tô tentando ajudar. Então seja meu filho por 5 minutos. Daniel, coloca a caneta para baixo. Foi quando eu entrei. Evelyn, esquece as perguntas de Daniel. Ele olhou para mim. Eu ignorei ele. Só nos conta o que aconteceu. Começa de onde fizer sentido para você. Evelyn deu um olhar bem apontado para o seu filho. Vê, a Clary sabe como uma conversa funciona. Daniel se recostou. Eu tinha sido casada tempo suficiente para saber quando aproveitar uma vitória quietinha. Evelyn nos contou que o Scott tinha mencionado um consultor financeiro chamado Kevin Wallace em algum momento em janeiro. Ela tinha reclamado sobre os juros que ela estava ganhando nos rendimentos da propriedade do lago. E o Scott falou que conhecia alguém que trabalhava com aposentados e investimentos conservadores. Eu não sou aposentada, Evelyn falou. Rick piscou. Mãe, você se aposentou 11 anos atrás. Isso é um status de emprego, Richard, não uma personalidade. Apesar de tudo, eu sorri. Ela tinha falado com Wallace 2 vezes por telefone, aí se encontrou com ele no escritório em Colômbia. O escritório existia. Tinha uma recepcionista, cartões de visita, licenças emolduradas na parede. Nada sobre isso tinha parecido suspeito para ela. Quanto? Daniel perguntou. Evelyn olhou para ele. Quanto? O quê? Quanto é que você investiu? Ela hesitou. Aquela foi a primeira vez naquela manhã que ela pareceu menos que completamente segura de si. 180 mil. Melissa se sentou direito. Você colocou 180 mil dólares em alguma coisa que o Scott recomendou. Os olhos de Evelyn piscaram. Por favor, não entrem no mesmo barco do seu irmão. Eu não tô entrando em barco nenhum. Eu não sabia que era tanto. É meu dinheiro. Eu sei. Então para de falar o número como se eu tivesse comprado um cavalo de corrida. Do outro lado da mesa, Rick estendeu a mão para seu café e quase derrubou. Ele pegou antes de tombar. Você tem toda a documentação? Ele perguntou. A pergunta em si era razoável. Era como rapidamente ele perguntou que chamou minha atenção. Evelyn fez que sim de cabeça. Claro que eu tenho a documentação. Extratos também. Sim, Richard. Daniel deu uma olhada rápida para Rick, mas só rapidinho. Evelyn se levantou e foi em direção à sala de estar. Enquanto a gente esperava, Melissa se virou para Daniel. Você sabia sobre esse tipo de coisa e nunca nos contou. Eu não sabia que o Scott estava em qualquer lugar perto dessa família. Eu quis dizer a investigação. Eu não podia discutir isso. Claro. A mandíbula de Daniel apertou. Eu conseguia sentir outro round começando. Aí algo voltou para mim. Não da noite anterior, do reencontro. O Scott tinha estado em pé perto da Evelyn perto da porta da cozinha, brincando com ela porque ela tinha reclamado sobre quanto a propriedade do lago vendeu depois dos impostos. Ele tinha dito algo tipo: Tommy diria para você gastar um pouco com você mesma. Na época, eu tinha notado mal. Agora eu notei. Quando Evelyn voltou carregando uma pasta acordeão grossa, eu perguntei: Como o Scott sabia que você chamava o pai de Tommy? Ela parou. Daniel se virou para mim. Melissa fez uma careta. O que ontem? O Scott chamou seu pai de Tommy. Rick falou. Então, ninguém o chama de Tommy. O nome do pai deles era Thomas.
Daniel e seus irmãos chamavam de pai. Netos chamavam de vovô. Todo mundo chamava de Tom. Só Evelyn chamava de Tommy. Normalmente quando ela estava contando uma história sobre quando eles eram jovens. Evelyn colocou a pasta na mesa. Ele pode ter me ouvido falar. Quando eu perguntei, ela não respondeu imediatamente. Melissa se inclinou para frente. Mãe. Evelyn puxou uma cadeira. Ele passou aqui algumas vezes. Melissa olhou fixo para ela. Scott. Sim. Aqui. Sim. Sem você. Evelyn deu a ela um olhar. Você não supervisiona meus visitantes também. Não é isso que eu tô perguntando. Ele estava me ajudando a organizar algumas coisas. Daniel estendeu a mão para a pasta. Evelyn bateu a mão em cima dela. Eu tô dando isso para você porque a Claire me perguntou como um adulto. Não me faça se arrepender disso. Daniel lentamente tirou a mão. Sim, senhora. Ela deslizou a pasta em direção a ele. Pelos próximos 15 minutos, a gente foi através de extratos e cartas. Eu entendi talvez 70% disso, o que ainda era mais do que eu esperava antes do café da manhã. Os extratos pareciam legítimos. A conta de Evelyn mostrava ganhos modestos. Logo da empresa, números de conta, resumos trimestrais. Aí Daniel parou num documento. O que é isso? Evelyn se inclinou. Alguma coisa sobre deixar a Melissa ajudar se eu nunca precisasse. Melissa pareceu confusa. Ajudar com o quê? Finanças. Você nunca me perguntou. Eu não tinha decidido. Daniel colocou as páginas retas na mesa. No topo, dizia Procuração Financeira Durável. Eu sabia o que aquilo significava em termos gerais. Evelyn estaria dando a alguém autoridade para lidar com assuntos financeiros para ela sob circunstâncias especificadas. O nome de Melissa aparecia como o agente proposto. Isso é estranho, ela falou. Daniel virou outra página. Tinha uma assinatura perto do fundo. Melissa se inclinou mais perto. A expressão dela mudou. Isso é suposto ser meu. É? Daniel perguntou. Não. Rick falou. Talvez seja só um rascunho. Melissa pegou a página. Um rascunho com minha assinatura. Evelyn se viu genuinamente abalada agora, não confusa, brava. Eu nunca dei permissão para ninguém assinar o nome da Melissa. A voz de Daniel ficou muito calma. Mãe, você assinou isso? Não. Você autorizou alguém a preparar? Eu discuti a possibilidade. Isso é tudo. Rick se inclinou. Talvez alguém no escritório tenha copiado o formulário errado. Daniel virou a cabeça. Que escritório? Rick pausou. O escritório do consultor. Como você sabe de onde isso veio? Os olhos de Rick se moveram em direção à documentação. Eu não sei. Eu tô falando talvez é de lá que veio. Você falou ao escritório como se soubesse. Ah, pelo amor de Deus, Daniel. O Scott me mostrou o site deles uma vez. É só isso. A sala ficou quieta. Daniel não pressionou. Isso me interessou quase tanto quanto a resposta de Rick. Um ano antes, eu provavelmente não teria notado nada disso. Mas agora, eu estava anotando tudo. Não porque eu tinha de repente virado investigadora. Eu não tinha. Eu estava simplesmente prestando atenção no que as pessoas falavam quando estavam desconfortáveis. E todo mundo naquela mesa estava desconfortável por uma razão diferente. Daniel eventualmente explicou que alguém mais teria que lidar com o lado da investigação agora que a sua própria família estava diretamente envolvida. Evelyn fez uma careta. Então, você tá ficando fora disso tanto quanto eu sou obrigada. Eu não consegui resistir. Então, por uma vez, alguém consegue te contar para ficar fora de alguma coisa. Daniel olhou para mim. Melissa bufou. Até Evelyn sorriu. Durou talvez 3 segundos, mas a gente precisava daqueles 3 segundos. Aí Melissa se levantou. Eu preciso de ar fresco. Ela pegou sua bolsa.
Pra onde você vai? Daniel perguntou. Vê, é por isso que ninguém te conta nada. Ela saiu. Eu quase a segui, mas Evelyn começou a fazer perguntas sobre se as contas dela estavam seguras. Daniel finalmente teve algo útil para fazer, então a gente ficou. No final da tarde, a gente estava em casa. Eu estava colocando roupa na máquina de lavar quando meu telefone buzinou. Melissa. Eu vou encontrar o Scott. Não conta pra Daniel. Eu preciso que ele me explique tudo sozinho. Eu li 2 vezes. Tem momentos numa família quando lealdade significa manter o segredo de alguém. E tem momentos quando manter o segredo seria idiota. Eu me dei umas 3 segundos para decidir qual era esse. Aí eu caminhei para a sala de estar. Daniel estava no sofá lendo alguma coisa no laptop dele. Eu parei na frente dele. Você vai odiar sua irmã. Ele olhou para cima. O que ela fez? Eu dei a ele meu telefone. Daniel leu a mensagem de Melissa uma vez. Aí de novo. Para um homem treinado para ficar calmo, ele tinha um jeito notavelmente expressivo de fechar um laptop. Onde ela tá se encontrando com ele? Ela não falou. Ele ligou direto pro voicemail. Ele tentou de novo. Mesmo resultado. Não comece a andar pra lá e pra cá. Eu falei. Eu não tô andando. Você tá em pé sem lugar pra ir. Isso é andar pra lá e pra cá com postura melhor. Ele me ignorou e mandou uma mensagem pra ela. 30 segundos depois, meu telefone tocou. Melissa, eu atendi. Antes de você gritar comigo, eu não vou gritar. Você contou pro Daniel. Sim. Você especificamente pediu pra eu não contar. E eu especificamente ignorei você. Claire, você pode ficar brava comigo amanhã. Hoje à noite, eu prefiro que você esteja viva o suficiente para fazer isso. Teve uma pausa. Aí ela suspirou. Eu tô me encontrando com ele no Harbor House. Eu conhecia o lugar. Restaurante movimentado à beira-mar, muita gente ao redor. Isso me fez sentir um pouco melhor. Daniel estendeu a mão pro meu telefone. Eu balancei a cabeça. Você já tá lá? Eu perguntei. Estacionando. Fica em lugar público. Não vai para outro lugar com ele. Eu não sou idiota. Eu não falei que você era. Daniel fez de boca. Me coloca na ligação. Eu virei longe dele. Seu irmão precisa saber onde você tá. Ele sabe agora. Não é isso que eu falei. Outra pausa. Tá bom, conta pra ele, mas eu vou conversar com o Scott. Ela desligou. Daniel já estava fazendo uma ligação. Não pra Melissa, para os agentes que estavam cuidando do caso agora. E aí, porque aparentemente nenhuma de nós tinha o bom senso de ficar em casa, a gente dirigiu ela para Nápoles. A gente não entrou no restaurante. Daniel tinha sido bem claro que a última coisa que alguém precisava era dele chegar perto do Scott e transformar a conversa de Melissa numa confrontação. Então, a gente sentou no estacionamento perto de lá, tipo a vigilância menos romântica de Maryland. Eu olhei pro relógio do painel. Quanto tempo? 11 minutos. Parece que foram 40. Faz 11. É por isso que ninguém gosta de esperar com você. Ele olhou pra mim. Claire, eu sei. Eu parei de falar. Depois, Melissa me contou exatamente o que aconteceu lá dentro. Scott já estava sentado quando ela chegou. Ele se levantou quando viu ela. Aquele detalhe a incomodou depois, não porque era suspeito, porque era familiar. Scott sempre se levantava quando ela se aproximava de uma mesa. Ele puxava cadeiras, lembrava como ela tomava café, ligava quando falava que ia ligar. Pessoas manipuladoras seriam muito mais fáceis de reconhecer se tivessem desgosto o tempo todo. O que tá acontecendo? Ele perguntou. Você me conta. Ele parecia cansado em vez de nervoso. Isso também era inteligente. Seu irmão acha que eu sou alguém que eu não sou. Ele fala que já me viu antes. Tenho certeza que ele acha que viu. E a documentação? Scott balançou a cabeça.
Melissa, eu não preparo documentos legais. Minha assinatura tá num, então alguém cometeu um erro. Um erro? Um rascunho fica preenchido do arquivo errado. Alguém escaneia a página errada. Escritórios cometem erros. Era plausível o suficiente para fazer ela hesitar. Scott viu aquilo. Aí ele foi pro lado de Melissa, que tinha sido ferido por anos. Seu irmão passou a sua vida toda decidindo em quem você deveria confiar. Ela me contou depois que aquele foi o momento em que ela quase se levantou e saiu. Não porque ele estava errado, mas porque ele estava certo demais. Scott continuou. Você finalmente faz uma decisão sem pedir permissão pro Daniel. E o que acontece? Ele transforma em uma investigação. Isso não é sobre Daniel, é? Não. Então por que a gente tá falando sobre o que seu irmão pensa em vez do que você sabe sobre mim? Melissa não tinha uma boa resposta. Aquele era o talento de Scott. Ele conseguia pegar uma pergunta legítima e fazer você se sentir culpada por fazer a pergunta. Ela perguntou por que ele tinha estado visitando Evelyn sem contar para ela. Sua mãe pediu ajuda. Ela é minha mãe? Ela também é um adulto. De novo, parcialmente verdade. Ela não queria Daniel envolvido em cada decisão financeira que ela tomava. Scott falou. Você realmente consegue culpá-la? Melissa não conseguia. Esse era o problema. Aí ela perguntou sobre o investimento. Scott se recostou. Sua mãe fez um investimento conservador por um negócio legítimo. Ela não estava arriscando o futuro inteiro por $180 mil. Melissa ficou imóvel. Scott continuou falando. Talvez uns 5 segundos a mais. Aí ele viu o rosto dela. O quê? Quanto é que você falou? Ele pausou. O investimento. Quanto? Eu pensei que você tinha me contado. Não, sua mãe deve ter contado. Ela diz que não contou. Scott estendeu a mão pro copo de água dele. Então talvez o Wallace tenha mencionado. Por que o consultor financeiro dela teria contado para você quanto ela investiu? Ele não tinha uma resposta pronta. Pela primeira vez, Melissa ouviu procurando por uma. Ela se levantou. Senta. Me deixa explicar. Ela pegou sua bolsa. Isso soava menos como um namorado. Aí ela saiu. 20 minutos depois de Daniel e eu chegamos, eu vi ela atravessando o estacionamento em direção a gente. Ela entrou no banco de trás. Daniel se virou. Você tá bem? Por favor, não. 2 palavras. Ele se virou pra frente de novo. Dessa vez eu dirigi. A gente chegou na metade do caminho pra casa antes de Melissa começar a chorar baixo. Sem choro dramático. Ela só estava sentada atrás de mim, limpando as bochechas e ficando mais brava cada vez que outra lágrima aparecia. Eu queria que ele tivesse uma explicação, ela falou. Eu olhei para ela no espelho. Eu sei. Não, você não sabe. Talvez não exatamente. Ela olhou fixo pela janela. Eu falei. Mas eu sei como é querer que alguém que você ama te conte a versão que você consegue viver com. Daniel olhou para mim. Eu mantive os olhos na estrada. Aquela frase não era só sobre Melissa. Ele sabia disso. Alguns dias depois, a gente teve a resposta sobre minha bebida. Nada. Sem droga, sem veneno, nada perigoso. Só sangria. Quando Daniel me contou, eu falei. Então, você roubou uma sangria perfeitamente boa. Não era tão boa assim. Você nem mesmo provou. Eu cheirei. Claro que você cheirou. Por uns 10 segundos, a coisa toda foi engraçada. Aí eu perguntei a pergunta que estava me incomodando. Por que entregar para mim? Daniel sentou na minha frente na mesa da cozinha. Para conversar com você. Ele poderia ter só conversado comigo. Entregar uma bebida para alguém te dá uma razão para caminhar para lá? Aí a conversa parece natural. Eu pensei nas perguntas de Scott. Meu trabalho, Emily, as viagens de Daniel quando eu chegava em casa. Então,
ele estava juntando informação. Possivelmente. Por que eu? Daniel hesitou. Aquele hesitar estava me deixando louca. Fala. Ele pode ter pensado que você era a pessoa menos suspeita lá. Eu olhei fixo para ele. A esposa inofensiva. Eu não falei isso. Você demorou muito não falando isso. Clary. Não, escuta. Ele fez. Você estava certa sobre o Scott. Daniel abriu a boca. Eu levantei a mão. Isso não quer dizer que você estava certo sobre tudo mais. Ele a fechou. Eu não tô pedindo para você me contar sobre investigações. Eu não tô pedindo por nomes ou arquivos ou seja lá o que mais você legalmente não pode discutir. Eu sei. Mas se algo me afeta ou afeta Emily, você não consegue decidir que ignorância é mais segura pra gente. A expressão dele amoleceu. Me proteger não pode significar me manter ignorante. Daniel olhou para baixo pro a mesa. Aí ele fez que sim de cabeça. Você tá certa. Sem defesa, sem qualificação, só que isso importava mais do que eu esperava. 2 dias depois, ele chegou em casa enquanto eu estava fazendo o jantar e colocou o celular dele perto da tábua de cortar. O time encontrou de onde veio uma parte das informações. Eu parei de picar cebola. Scott. Antes do Scott chegar perto de Melissa, eu coloquei a faca para baixo. Então Melissa não entregou para ele. Não. Evelyn? Daniel balançou a cabeça. Eu já sabia que eu não ia gostar da resposta. Quem? Ele olhou para mim. Rick. E de repente eu vi 3 momentos tudo de novo. Rick falando com Scott do lado da casa. Rick defendendo ele ao telefone. Rick perguntando sobre o escritório antes de alguém ter contado qual escritório a documentação veio. Separadamente, eles não tinham significado muito. Juntos, eles significavam alguma coisa completamente diferente. Rick não negou estar falando com Scott. Aquilo teria sido mais fácil. Em vez disso, ele sentou na própria sala de estar dele no domingo seguinte, esfregou as 2 mãos no rosto, e falou. Não era o que você pensa. Eu olhei para Melissa. Ela olhou para Daniel. Daniel olhou para Rick. Evelyn falou. Aquela frase nunca foi seguida de boas notícias. Ninguém discordou dela. A gente tinha concordado em se encontrar na casa de Rick porque os colegas de Daniel já tinham falado com ele. Daniel tinha sido muito cuidadoso com aquilo. Ele não estava investigando seu irmão. Ele não estava nos mostrando evidência ou fingindo que aquilo era alguma investigação federal dirigida pela família. O que a gente estava lidando aquela tarde era a parte que nenhuma agência conseguia resolver pra gente. Porque Rick tinha ficado quieto. A esposa dele, Linda, estava lá em cima. Ela sabia o suficiente naquele ponto para entender que Rick estava escondendo mais de uma coisa. Rick olhou fixo pro chão. Minha empresa tá tendo problemas. Daniel não disse nada. Qual é a gravidade? Evelyn perguntou. Grave. Isso não é um número. Mãe, vocês todos parecem muito gostarem de respostas vagas ultimamente. Rick suspirou. 2 grandes clientes comerciais tinham pagado meses atrasados. Os custos de material tinham subido. Ele tinha linhas de crédito, empréstimos de equipamento, folha de pagamento, seguro. No começo, ele tinha pensado que conseguia se virar passando por aquilo. Aí ele pediu mais emprestado. Aí ele parou de contar para Linda como as coisas estavam ruins. Melissa perguntou. O que tudo isso tem a ver com o Scott? Rick olhou para ela. Ele conhecia pessoas que arrumavam financiamento privado. Você pediu pro meu namorado por dinheiro? Não, eu perguntei sobre emprestadores quando eu conheci ele no ano passado. Melissa olhou fixo para ele. Aquilo foi antes dela e Scott terem ficado sério. Daniel finalmente falou. Que informação você deu para ele? A cabeça de Rick se levantou. Eu já passei por tudo isso com os agentes. Daniel falou. Eu tô perguntando para você como seu irmão. Eu observei Daniel com cuidado. Tinha uma diferença na voz dele.
Não era muita, mas era o suficiente. Rick ouviu também. Bens da empresa, propriedade, um pouco de histórico familiar. Que histórico familiar? Eu não lembro de toda a conversa. Melissa deu uma risada amarga. Aposto que você lembra agora. Rick pareceu irritado. Eu não estava dando a ele a conta bancária da mãe. Não, ela falou, só contando para ele que ela tinha dinheiro. Eu não sabia o que ele estava fazendo. Aquilo virou o escudo de Rick. Ele falou de novo quando Daniel perguntou sobre a propriedade do lago. De novo, quando Evelyn perguntou se ele tinha contado pro Scott que ela mora sozinha. De novo, quando Melissa perguntou por que Scott sabia tanto sobre a família deles antes de ela nunca ter apresentado ele para todo mundo. Eu não sabia. Finalmente, eu perguntei. Quando você começou a desconfiar? Rick olhou para mim. O quê? Você fica nos falando que não sabia o que ele estava fazendo. Tá bom. Eu acredito que você não sabia no começo. Ele se mexeu na cadeira. Quando você começou a desconfiar? Ninguém se mexeu. Rick olhou para Daniel. Eu falei. Não olha para ele. Eu tô perguntando. A boca dele apertou. Eu pensei que o Scott estava ficando muito interessado nas finanças da mãe. Quando? Alguns meses atrás. Melissa se recostou. Alguns meses. Eu não sabia que era crime, mas algo te incomodava. Sim. E você não falou nada. Rick se levantou. O que eu era suposto falar? Ei todo mundo, o cara que tá me ajudando a achar financiamento tá fazendo perguntas que eu não gosto. E por falar nisso, meu negócio tá enterrado em dívida. Evelyn respondeu antes de qualquer outro conseguir. Sim. Rick se virou para ela. Mãe, Richard, isso é exatamente o que você era suposto falar. O rosto dele ficou vermelho. Você não entende. Eu entendo ficar envergonhado. Isso é mais que vergonha. Eu entendo isso também. Você teria contado pro Daniel provavelmente. E aí ele teria começado a cavar minha vida toda. Daniel falou. Você quer dizer que eu poderia ter descoberto que você estava com problema. Rick se virou para ele. Que você sempre tem que saber tudo. Daniel começou a responder aí parou porque inconvenientemente Rick tinha tocado o mesmo nervo que Melissa tinha tocado. Não desculpava nada, mas também não era totalmente falso. Melissa se inclinou para frente. Você sabia o suficiente para estar preocupado com o Scott. Rick olhou para ela. Você sabia o suficiente para ficar de olho nele. Mas quando Daniel começou a me questionar, você não falou nada. Eu não sabia o que Daniel sabia. Você defendeu o Scott. Eu estava tentando manter todo mundo calmo. Não, você estava tentando ficar fora disso. Rick olhou para outro lado. A voz de Melissa caiu. Você viu meu próprio irmão me olhar como se eu tivesse aberto a porta da frente para um criminoso. Melissa. E você me deixou pensar que isso era minha culpa. Eu não sabia. Você sabia o suficiente. Aquilo terminou a discussão. Não porque Rick concordou, porque não tinha muito mais para falar. Evelyn tinha ficado quieta por quase 1 minuto. Aí ela perguntou. Você sabia que o Scott estava me visitando? Rick não respondeu rápido o suficiente. O rosto dela mudou. Richard, eu sabia que ele tinha parado algumas vezes. Você sabia. Eu não sabia por quê. Você podia ter me perguntado. Eu deveria ter. Você podia ter me contado que seu negócio estava lucrando. Eu tinha tudo sob controle. Evelyn olhou ao redor da sala. Com o risco de falar o óbvio, você não tinha. Até Melissa quase sorriu. Quase. Rick sentou de novo. Evelyn estudou ele. Eu não teria me importado que você tivesse problema de dinheiro. Mãe, eu teria me importado. Eu não teria ficado envergonhada de você. Rick olhou para baixo. Mas você observou alguém chegar perto de mim enquanto você estava preocupado com ele porque falar a verdade poderia te fazer parecer um tolo. A voz dela nunca subiu.
Isso tornou pior. Eu consigo perdoar perder dinheiro, ela falou. Eu não sei ainda o que vou fazer com isso. Daniel começou a perguntar pro Rick sobre quando Scott tinha primeiro mencionado Evelyn. O tom mudou imediatamente. Datas, conversas, localizações. Agente Bennett tinha voltado. Eu toquei no braço de Daniel. Ele olhou para mim. Seus colegas conseguem investigar ele. Eu só tô perguntando. Eu sei. Rick nos observava. Eu abaixei a voz. Sua mãe precisa de seus filhos agora, não do agente especial Bennett. Por um segundo, Daniel pareceu irritado. Aí ele olhou para Evelyn. Ele se recostou. Tá bem. Isso foi novo. As consequências vieram lentamente depois disso, o que é normalmente como as consequências vêm na vida real. Scott foi preso semanas depois como parte da investigação de fraude mais ampla. Daniel não era o cara colocando algemas nele, e não tinha nenhuma audiência de família dramática assistindo acontecer. Eu fiquei feliz. Naquele ponto, eu não precisava de teatro. Evelyn eventualmente recuperou uma parte substancial do dinheiro dela depois que fundos conectados à operação foram congelados. Não tudo. Aquilo doeu. Rick não foi acusado como participante conhecedor da fraude, mas seus segredos não desapareceram porque o governo não o processou. Linda descobriu sobre as dívidas. Eles começaram aconselhamento. Rick vendeu 2 peças de equipamento e cortou seu negócio para algo que ele realmente conseguia se dar ao luxo de operar. Melissa parou de pedir atualizações sobre Scott, pelo menos de mim. Aí várias semanas depois do reencontro, Evelyn ligou. Vem aqui. Tudo bem? Sim. O que aconteceu, Claire? Se eu explicar no telefone, não teria razão para você vir aqui. Bom ponto. Quando eu cheguei, ela tinha fotografias espalhadas na mesa da cozinha dela. Sua prima Diane tinha tirado no reencontro. Evelyn empurrou uma em minha direção. Olha. Eu me vi perto da mesa de bebidas. Scott estava me entregando o copo. O que eu procuro? Não você. Eu olhei de novo. O rosto de Scott estava virado ligeiramente longe de mim. Ele estava olhando do outro lado do pátio para Daniel. Numa outra fotografia tirada segundos depois, Daniel estava mais perto. Scott já estava se movendo para longe. Eu olhei fixo as 2 imagens lado a lado. De repente, a sequência fez sentido. As perguntas, a bebida, Scott desaparecendo no momento que Daniel se aproximou. Aquela noite, eu mostrei as fotografias para Daniel. Ele as estudou por um longo tempo. Ele me reconheceu, ele falou. Eu fiz que sim de cabeça. Ele estava te testando. Daniel olhou a primeira foto de novo. Provavelmente me usando. Os olhos dele subiram. Alguns meses antes ele poderia ter amolecido as palavras. Me contado que a gente não conseguia ter certeza. Me dado algo tecnicamente correto e emocionalmente inútil. Dessa vez ele não. Sim, ele falou. E estranhamente, ouvir a verdade tão claramente me incomodou menos do que ser protegida disso sempre tinha incomodado. A prisão de Scott não consertou a família Bennett. Eu acho que aquilo surpreendeu Daniel mais do que me surpreendeu. Ele tinha passado a maior parte da vida adulta dele trabalhando num mundo onde problemas eventualmente viravam casos. Casos viravam evidência. Evidência virava acusações ou não virava. Tinha procedimentos, prazos, pessoas cujo trabalho era decidir o que acontecia depois. Famílias não vêm com nada disso. 3 meses depois, Scott ainda estava passando pelo sistema de tribunal federal, e eu tinha parado de pedir atualizações para Daniel. A maioria do que ele conseguia me contar era pública de qualquer forma. Evelyn conseguiu uma parte substancial do dinheiro dela de volta, mas não tudo. Ela odiava aquilo. Não porque a perda ameaçava a casa dela ou a aposentadoria. Não ameaçava. Ela odiava saber que alguém tinha estudado ela de perto o suficiente para descobrir o que funcionaria. A resposta dela foi muito Evelyn. Ela contratou um consultor fiduciário independente. Não Daniel. Quando ela contou, a gente estava na nossa cozinha. Você entrevistou ele? Daniel perguntou para ela.
Evelyn corrigiu. Você verificou as credenciais dela? Sim. Referências? Sim. Background? Evelyn olhou para mim. Ele faz isso enquanto dorme? Às vezes ele questiona a torradeira. Daniel nos ignorou. Eu sou sério, mãe. Eu também sou. Eu a escolhi porque ela é qualificada e ela não tem investimento emocional em controlar minha vida. Daniel pareceu ofendido. Eu não quero controlar sua vida. Evelyn e eu dois estivemos olhando fixo para ele. Ele suspirou. Tá bom. Eu ouvi. Depois, após ela sair, ele falou. Eu ainda acho que deveria ter acesso. Isso é chamado independência, Daniel. Sua mãe estava certa sobre uma coisa. Não estraga o momento. Ele sorriu apesar dele mesmo. Melissa teve um tempo mais difícil. Ela começou a ver um terapeuta, apesar de ela nos ter contado quase nada sobre isso, o que eu pensei que era provavelmente saudável considerando a tendência da família dela de tratar informação pessoal como um projeto em grupo. Por um tempo, ela estava envergonhada que tinha acreditado no Scott. Uma tarde, ela veio para tomar café e falou. Eu fico repassando tudo que ele falou. Não faça isso. Muito conselho útil. Eu tenho mais. Não deite criminosos. Ela me deu um olhar. Algo mais? Passe fio dental? Isso finalmente tirou uma risada dela. Aí ela ficou séria. Como eu não vi aquilo? Eu sabia o que ela queria que eu falasse. Que Scott tinha sido brilhante. Que qualquer um teria caído nele. Que nada disso tinha nada a ver com escolhas que ela fez. Mas Melissa não precisava de outra pessoa protegendo ela de verdades desconfortáveis. Você queria que ele fosse real, eu falei. Ela olhou para baixo pro seu café. Isso é patético. Não, isso parece patético. Acreditar que alguém te ama não é burrice. Ela olhou para mim. Recusar a olhar melhor é onde o problema começa. Melissa estreitou os olhos. Você ensaiou aquilo desde terça-feira. Ela riu de novo. A vida de Rick também mudou. Linda ficou. Isso não significava que ela o perdoou da noite pro dia. Eles foram para aconselhamento. Rick vendeu 2 peças de equipamento e reduziu o tamanho do negócio de contratação dele. Ele também contou para os filhos adultos dele quanto dívida ele tinha escondido. De acordo com Evelyn, aquela conversa foi bíblica. Eu não pedi por detalhes. Melissa ainda não estava pronta para perdoar ele. Evelyn também não. Aquela era outra coisa que nossa família teve que aprender. Reconciliação e perdão não são sinônimos. Você consegue sentar na mesma mesa antes de tudo ser resolvido. Às vezes sentar na mesa é simplesmente onde você começa. Daniel e eu tínhamos nosso próprio trabalho a fazer. Ele ainda não conseguia me contar tudo sobre o trabalho dele. Eu parei de querer que ele contasse. O que eu queria era muito mais simples. Uma noite, ele chegou em casa tarde, afrouxou a gravata, e me encontrou organizando correspondência. Tem alguma coisa acontecendo no trabalho que pode afetar meu cronograma esta semana, ele falou. Eu esperei. Não é um perigo para você ou para Emily. Eu não consigo te dar mais que isso ainda. Eu olhei para cima. O quê? Ele fez uma careta. O quê? Você acabou de me contar alguma coisa? Sim, sem me fazer arrancar de você. Ele revirou os olhos. Eu sou capaz de crescimento pessoal. Devo ligar para alguém? Não me faça me arrepender. Era uma coisa tão pequena. 1 ano antes, ele teria dito coisa de trabalho. Posso chegar tarde. Mesma confidencialidade. Casamento completamente diferente. Algumas semanas depois disso, Evelyn nos convidou para almoço de domingo. Só família imediata dessa vez. Sem reencontro de 30 pessoas. Sem crachás. Sem camisetas iguais que faziam adultos parecerem funcionários de um garden center. Rick chegou cedo e ajudou a pôr a mesa. Melissa trouxe uma torta de maçã. Emily chegou com vinho. Daniel pegou a garrafa dela e estudou o rótulo.
Eu falei. Por favor, me diz que o FBI finalmente resolveu o problema do Cabernet. Ele virou a garrafa. Não consigo discutir uma investigação ativa. Tem uma tampa de rosca. Emily falou. Criminosos estão ficando sofisticados. Até Evelyn riu. Ninguém mencionou Scott durante o almoço. A gente não precisava. Ele tinha ocupado espaço suficiente naquela família. Quando Daniel e eu estávamos nos preparando para sair, Evelyn tocou meu braço. Fica um minuto. Daniel olhou para mim. Eu vou estar lá fora. Só aquilo já era progresso. Evelyn esperou até todo mundo ter ido embora. Aí ela começou a reorganizar garfos que já estavam perfeitamente organizados. Eu devo um pedido de desculpas para você. Aquela não era uma frase que Evelyn usava casualmente. Por quê? Por muitos anos. Realmente, eu fiquei quieta. Ela olhou para mim. Eu pensei em você como a esposa de Daniel. Eu sou a esposa de Daniel. Você sabe o que eu quero dizer? Eu sabia. Os Bennett nunca tinham sido cruéis comigo. Isso quase tornava mais difícil de explicar. Eu era incluída, convidada, bem-vinda. Mas sempre estava uma distinção invisível entre os Bennett e as pessoas que casaram com eles. Daniel cuidava de coisas sérias. Rick cuidava de coisas práticas. Melissa cuidava de emoções quer quisesse ou não. E eu trazia salada de batata. Evelyn falou. Quando tudo aconteceu, você foi a única na sala que não estava tentando provar alguma coisa. Eu tive meus momentos. Sim, bem, você escondeu eles melhor. Eu sorri. Ela estendeu a mão pro meu braço. Eu estava errada sobre aquilo. Sem lágrimas, sem grande discurso, só Evelyn contando a verdade. Eu apertei os dedos dela. Então não me trata como uma convidada a mais. Ela fez que sim de cabeça. Justo. Na volta para casa, eu pensei sobre aquela primeira tarde. Scott caminhando em minha direção com 2 copos. Daniel pegando o meu. Você não viu quem te entregou isso? Por semanas, eu pensei que a história toda era sobre algo que eu tinha falhado em notar. Não era. Todos nós tínhamos perdido alguma coisa. Evelyn não tinha notado quando independência começou a virar segredo. Melissa não tinha notado o quanto ela precisava que o Scott fosse exatamente quem ele falava ser. Rick notou sinais de aviso. O erro dele foi decidir não olhar mais perto. Daniel não tinha notado que às vezes a versão dele de proteção parecia exatamente como exclusão para as pessoas que ele amava. E eu tinha passado 19 anos ficando confortável sendo a esposa inofensiva, aquela que não precisava de todos os detalhes, aquela que mantinha todo mundo calmo, aquela que trazia a salada de batata. Eu ainda trago, por falar nisso. Eu faço uma salada de batata excelente. Eu só faço mais perguntas agora. E não, eu não inspeciono cada copo que alguém me entrega. Daniel faz o suficiente disso pelos 2. Mas eu presto muito mais atenção nas pessoas ao redor da mesa. Porque o Scott não chegou na nossa família por ser mais inteligente que todo mundo. Ele chegou porque cada um de nós tinha alguma coisa que a gente preferia não olhar. Às vezes a coisa que te protege não é saber tudo. É estar disposto a notar o que você preferia ignorar. Se essa história ficou com você, obrigada por ouvir. Cuide bem de você mesmo e preste atenção em quem está ao seu redor.